A pandemia do novo coronavírus passa de 5 milhões de casos confirmados e a Organização Mundial da Saúde adverte que esta quarta-feira foi o dia com o maior número de novos casos, 106 mil. O total de mortes no mundo passa de 329 mil. Mais de 2 milhões de pacientes foram curados. Os Estados Unidos têm mais casos confirmados, mais de 1.591.000, e o maior número de óbitos, quase 95 mil mortes. A América Latina tem 1,5 milhão de casos, deve ser o novo foco principal da pandemia em breve. Com a disseminação do vírus no hemisfério sul, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Robert Redfield, teme uma nova onda de contaminação durante o inverno no hemisfério norte. O Centro de Controle de Doenças estabeleceu critérios para a retomada das atividades econômicas, testagem em massa, redução consistente do número de novos casos durante 2 semanas, o período de incubação da doença e disponibilidade de leitos em unidades de terapia intensiva. Se houver um aumento da contaminação e os padrões seriam rígidos, as medidas de isolamento seriam reimpostas para mitigar os efeitos da pandemia. Esta estratégia seria necessária enquanto não houver uma vacina capaz de neutralizar o novo coronavírus. Na primeira fase da abertura, as escolas continuariam fechadas. As creches também não funcionariam, a não ser para receber filhos de profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao vírus. Os bares também ficariam fechados, os restaurantes poderiam funcionar com serviços de entrega ou retirada de refeições pelos clientes. Isto não agrada ao presidente Donald Trump, que, como o presidente Jair Bolsonaro, está mais preocupado com o impacto da crise econômica sobre sua reeleição. Insatisfeito, Trump estaria prestes a demitir o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A revista médica britânica The Lancet, uma das mais prestigiadas do mundo, acusou o presidente americano de mentir em carta à Organização Mundial da Saúde. Trump alegou que a revista publicou reportagens sobre a Covid-19 na cidade de Wuhan, na China, em dezembro. A primeira notícia sobre a doença saiu na revista em 24 de janeiro. Em sua perversidade sem limites, Trump está deportando crianças e adolescentes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos sem lhes dar a chance de falar com um assistente social ou de pedir asilo. Faz isso com base numa lei dos anos 1940, sob a alegação de que podem ser portadores de doenças graves. Ditadores e governantes autoritários aproveitam a pandemia para tomar medidas que seriam contestadas em tempos normais. Trump e Bolsonaro, por exemplo, usam a emergência de saúde pública para esconder medidas que desmontam a proteção ao meio ambiente. Uma pesquisa da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, estima que a demora em impor medidas de isolamento físico causou pelo menos 36 mil mortes a mais no país. O governo da Califórnia alugou 15 mil vagas em hotéis para hospedar as pessoas sem casa. A contaminação do sem-teto ameaça sobrecarregar os hospitais do mais rico estado americano. O governo californiano também organizou acampamentos para alojar o sem-teto de modo a manter a distância mínima de 2 metros e assim evitar o contágio. Cerca de 5% dos moradores da Grande Los Angeles, a segunda maior região metropolitana dos Estados Unidos, depois de Nova York, podem estar infectados. O Brasil teve 19 mil casos novos e 888 mortes registradas em 24 horas. Já são mais de 291 mil casos confirmados e 18.859 mortes. Contrariando algumas das mais importantes revistas médicas do mundo, sob pressão do presidente Bolsonaro, o Ministério da Saúde autorizou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina nas fases iniciais da doença. Como dizia o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, em 85% dos casos, a Covid-19 não exige internação. Então, não faz sentido usar um remédio com fortes efeitos colaterais sobre o fígado, o coração e os rins, podendo causar cegueira e até a morte. A cloroquina está indicada como tratamento experimental em casos graves em que os pacientes internados não reagem a outros tratamentos com o consentimento do próprio doente ou da família. Na China, o médico Ti Haibo
do grupo de especialistas da Comissão Nacional de Saúde observou que os novos casos registrados nas províncias de Jilin e Heilongjiang, no nordeste do país, têm um período de incubação mais longo do que os casos de Wuhan, onde houve o primeiro surto em novembro e dezembro. O governo chinês impôs medidas de confinamento na região. A Coreia do Sul abriu algumas escolas e vai reabrir todo o sistema educacional no 8 de junho. A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, cancelou todas as aulas presenciais até 2001. É uma das primeiras a fazer isso. A maioria dos países está aumentando o número de testes, mas os epidemiologistas entendem que é necessário fazer muito mais para retomar as atividades econômicas com segurança. Sob pressão da crise econômica, o Brasil, a Índia, a Indonésia, o México, a Rússia e a África do Sul estão reduzindo as medidas de isolamento num momento em que o número de casos está subindo. Pelo menos 25 jornais locais quebraram nos Estados Unidos desde o início da pandemia. O Escritório de Orçamento do Congresso prevê uma queda da economia dos Estados Unidos em ritmo de 38% ao ano no segundo trimestre. Será o fim da mais longa expansão da economia americana depois da Segunda Guerra Mundial. Há 2 dias do início da reunião anual do Congresso Nacional do Povo da China, as empresas chinesas estão pressionando o regime comunista a dar mais ajuda para sustentar a segunda maior economia do mundo. No Brasil, as pequenas empresas não estão conseguindo crédito para não quebrar com a crise. Cerca de 80% dos bares e restaurantes tiveram crédito negado pelos bancos. O governo precisa dar aval. Na Argentina, a atividade econômica caiu 11,5% em março, após uma baixa de 9,8% em fevereiro, agravando a recessão, que já dura mais de 2 anos. Nesta quarta-feira, o país vizinho registrou 474 novos casos. O total de óbitos na Argentina, que teve a primeira morte na América do Sul, é de 403. O Brasil, com uma população 4,67 vezes maior, tem um número de mortos quase 47 vezes maior. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.